Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Entre o Céu e a Terra, seria a nossa 13ª aula, por assim dizer, de estudos da doutrina espírita, em específico as obras de André Luiz. Nesse livro, ele vai tratar de um romance muito intrincado, mas vamos lá. Primeira coisa importante a ser dito é, essas nossas aulas, eu sempre repito em todo o começo das nossas aulas, essas nossas aulas não foram construídas para que você não lesse o livro. Aqui não é um spoiler tentando falar do livro e a partir daí nós não vamos ler o livro. Não, em hipótese alguma. O objetivo aqui é dar uma ideia do que trata o livro, principalmente os pontos que eu entendo ser muito importante em cada livro. Ele busca explicar alguma coisa dentro do contexto espiritual. Por isso, nós pensamos em fazer esse pequeno estudo. É um pequeno estudo, porque o estudo mesmo vai ser pegar o livro e ler com muito cuidado, refletir sobre a leitura e tudo mais. Esse livro ele vai falar de um romance, entre pessoas, o nome é Amaro, Zulmira, Odila, são personagens que vão travar uma história muito próximas à realidade de todos nós. E o André Luiz, ele vai estar acompanhado de 2 colegas, um é um instrutor e o outro é um colega dele, nesse estudo. Algo bastante interessante. Então vamos lá, são 40 capítulos, 266 páginas. O André Luiz é o autor e o Chico que vai psicografar. Como eu disse, participa desse livro o Clarencio, que é um dos ministros do nosso lar. Participa o Hilário, que é um colega de aprendizado do André Luiz. Os dois são 2 estudantes na espiritualidade. 2 pessoas, 2 espíritos que despertaram de um período longo no umbral e agora estão num processo de aprendizagem. O livro começa discutindo a grandeza da prece. Até nós escrevemos assim, explora o potencial da prece em nossas vidas. Há muitas pessoas que acham que a prece é algo que simplesmente um consolo. Eu falo algumas palavras para Deus e me acalmo. Não. A prece é muito mais profundo. Esse capítulo vai fazer uma série de considerações em torno da prece. A prece, em linhas gerais, salvo algumas situações especiais, ela não vai tirar as nossas responsabilidades. Quando pedimos algo na prece, nós vamos pedir força, coragem, para que entendimento, para que a gente consiga resolver uma problemática que está ocorrendo. No capítulo 2, ele vai falar sobre 2 aspectos muito discutidos na doutrina espírita, que ele chama de o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, a fatalidade relativa, o determinismo. Ele faz todo um estudo em cima desses 2 pontos no capítulo 2, muito interessante, para que a gente leia e analise. O capítulo 3, ele vai começar entrando na história, tem toda uma história, todo um romance. Ele vai falar sobre um pouquinho da obsessão. E ele vai falar de um problema muito sério que tem na obsessão. Bom, a obsessão é um problema muito sério, só que ela tem várias fases. Quando ela está no começo, a gente vai perceber, a pessoa vai ter um certo deslocamento da vida, às vezes muito agressivo, às vezes muito passivo, mas há uma diferenciação do estado normal. Depois ela evolui, ela fica pior, se não houver tratamento, para um contexto de fascinação, principalmente os médiums, O que existe de médium fascinado nesse mundo é uma coisa assustadora. Ou seja, ele está envolvido por um companheiro espiritual ainda de pouco conhecimento, um companheiro espiritual problemático, e ele começa a se achar, por essas influências,
que, como se diz popularmente, ele é a melhor bolacha do pacote. Ah, eu sou um médium especial, eu sou uma pessoa especial. Ela começa a ter toda em volta de si, uma ideia de que ela é a melhor pessoa do mundo. Ela está fascinada. Isso é um problema. Inclusive, a pessoa que está num processo de fascinação, ela não tem percepção do entorno dela, que ela está se tornando uma pessoa desagradável. As pessoas estão sentindo que não está legal aquilo. É um processo. E chega um ponto, que antigamente se chamava de possessão, o espiritismo tem uma palavra um pouco mais branda, né, de subjugação, e nesse processo, o espírito obsessor toma conta mesmo do encarnado. E chega um ponto, nesse terceiro capítulo, que ele vai falar que certas situações, graves consequências para o obsediado, podendo levar ele ao desencarne, se provocar uma separação brusca. Olha só, não quer dizer que toda pessoa que tem obsessão, se houver a separação do obsessor do obsediado, que o obsediado vai desencarnar. Não é isso. Queremos dizer que, em certos casos, analisado por pessoas muito competentes na área espiritual, pessoas com muita vivência, não aquele médium fascinado que ele acha que ele entende de tudo, o que ele falou é lei. Não é essa pessoa. São pessoas conscientes, pessoas equilibradas, que analisam a coisa com profundidade, muitas vezes que têm uma mediunidade extraordinária e que recebe desse médium todo o controle, toda a observação. Então, esse tipo de pessoa, bastante equilibrada e com muito conhecimento, ela vai perceber que naquele caso pode haver a separação, naquele caso não pode haver a separação em curto espaço de tempo. Isso é um tratamento longo, e essa desconexão vai acontecendo aos poucos. No capítulo 4, 5, 6, é apresentado outra coisa interessante, que é o contexto das provas e expiações, as dificuldades que a vida nos apresenta. Esse livro é maravilhoso, realmente é um livro fantástico. No capítulo 7 e 8, os personagens que eu disse no começo, a Antonina, o Marcos, a Lisbela, o Henrique, o Haroldo, eles começam a desenvolver esse romance com contextos de ciúmes, de brigas. No capítulo 8, apresenta uma situação muito interessante, até um tanto quanto tocante, de mães que durante o sono, no repouso, ela se desliga do corpo e vai visitar filhos que desencarnaram. Isso é muito interessante. No capítulo 9 até o 11, ela vai falar sobre um local chamado Lar das Bênçãos, colônia que cuida dos espíritos que desencarna ainda criança. Pois é, isso merece uma coisa bastante interessante de análise. Ela apresenta o caso de um ex-suicida que na reencarnação seguinte morre afogado, desencarna num processo de afogamento, seu perispírito apresenta profunda chaga na garganta que o atormenta sem cessar. Com relação ao aspecto criança, é importante que se diga que quando um espírito desencarna e ele ainda estava na fase infantil, ele chega na espiritualidade, dependendo do grau de evolução dele, isso acaba. Ele volta a ser um espírito, vamos dizer assim, normal, não mais amarrado num contexto infantil. Porque quando nós vamos encarnar, o André Luiz explica isso também, nosso perispírito vai sendo reduzido, um processo complexo para encarnar naquele corpinho que está se nascendo. Na medida em que isso vai evoluindo, esse ser encarnado vai evoluindo, esse perispírito vai se expandindo, vai tomando sua forma e vai governando todo esse corpo. Perfeito. Mas se ele estiver na fase infantil e desencarnar, ele vai chegar no plano espiritual ainda em processo de desenvolvimento. Aí começa um processo contrário lá, de desembaratar tudo isso, de desmontar tudo isso, e passa a ter um curto espaço de tempo, ou médio ou longo, depende da evolução do espírito, voltar a ser um espírito tradicional. Há espíritos que gostam de ficar no aspecto criança. Por motivos particulares dele,
ele continua se apresentando como uma criança porque ele quer ficar assim. Mas criança é um aspecto aqui do mundo físico, não do mundo espiritual. No capítulo, então, 9 e 11, vai ter essa característica de analisar esses desencarnes. Do 12 ao 14, é um capítulo destinado às heranças genéticas que recebemos dos pais, bem como as heranças espirituais que recebemos de nós mesmos. Isso é um patrão muito interessante, porque quando a gente vai reencarnar, é óbvio que nós temos heranças do pai e da mãe, sem dúvida nenhuma, heranças genéticas. E essas heranças genéticas estão profundamente enraizadas no nosso perispírito. Bom, vamos lá. A mãe tem uma característica, o pai tem outra característica, mas essas características podem mudar porque vocês, a mãe teve um filho, ele tem determinada estrutura orgânica, depois teve o outro apresenta uma estrutura um pouquinho diferente, com algumas coisas melhores em termos de saúde, algumas coisas não tão legais em termos de saúde. Por que houve essa diferença? Essa diferença vai ocorrer, a ciência vai explicar que é todo um processo de seleção e tal, sem dúvida nenhuma, mas por que isso acontece? A gente vai ver que isso vai acontecer em função do perispírito, em função daquilo que a gente trouxe de bagagem. Essa bagagem que nós trazemos poderá provocar num espírito uma bomba relógio que daqui a alguns anos vai ter um problema orgânico. E ele vai passar por uma prova em cima disso, que pode vencer, como pode não vencer, como pode perpetuar ali até o final dessa vida física dele. E as nossas heranças espirituais é justamente aquilo que está gravado dentro do nosso ser. A Joana de Ângeles nos mostra isso através dos arquétipos do inconsciente profundo, que nós herdamos de nós mesmos das outras encarnações. A gente vive uma vida, e vai trabalhando tudo isso. No capítulo 15 a 17, vamos receber ensinamentos importantes sobre o sonho. Esse livro é maravilhoso. Enquanto o corpo repousa, o espírito continua suas atividades onde nos sintonizamos. Ou seja, eu saio do corpo enquanto estou dormindo e vou para onde? Para aquilo que me agrada. São coisas deficientes, moralmente falando, é para lá que eu vou. Coisas eficientes, moralmente falando, coisas construtivas, éticas, é para lá que eu vou. Ou seja, depende do que eu estou sintonizando. Então ele diz, ocorrem os encontros felizes e infelizes na espiritualidade. Depende unicamente de nós. Por isso, quando Jesus disse, construi o reino de Deus dentro de você, tudo na nossa vida está ligado ao que tem dentro de nós. Ponto pacífico. Se nós estamos bem ou não estamos, se nós estamos evoluídos, se nós não estamos, tudo depende 99% de nós. Há uma porcentagem externa que influencia? Claro que há, mas a grande mesmo, a porcentagem maior, difícil, eu equacionei assim exageradamente, eu não sei, mas posso dizer que em muito grande parte, somos nós que determinamos o nosso futuro, o nosso presente, a vida que estamos levando, sem a menor dúvida. No capítulo 18 e 19, o depoimento, confissão de dois espíritos que estão envolvidos numa drama passional. Aí vai ter todo um relato desses espíritos, das relações que eles têm, das dificuldades. E no capítulo 20, inicia-se um estudo esotérico milenar sobre os chakras. Esse livro foi escrito na década de 40, década de 50, ou seja, ninguém naquela época falava em chakras, a não ser as religiões orientais, mas no dia a dia muito pouco se falava sobre o contexto dos chakras. O espiritismo veio trabalhar chakras depois de muito tempo, muitas pessoas não concordam com esse contexto, mas esse contexto é inegável. Todos nós temos 7 chakras, 7 pontos de força, que conectam o perispírito ao corpo físico. Pois é, e esses pontos são os pontos que estão no corpo físico representados por glândulas. E ele faz uma consideração espírita muito legal nesse capítulo número 20. E nós vamos chegando ao final da nossa explanação da primeira parte do nosso livro. Nós vamos, no nosso próximo encontro, fazer a segunda e última parte para fechar essa história desse nosso livro. Então, o livro Entre o Céu e a Terra
eu, como todos os outros livros do André Luiz, eu indico que seja lido por todos nós, porque é muito interessante. O André Luiz, se alguém que está acompanhando as nossas aulas, talvez já tenha percebido, cada livro, ele foca num aspecto. Em todos os livros ele vai focar vários aspectos. Há aspectos que ele vem repetindo desde o primeiro livro, sem dúvida, mas há sempre aquele aspecto pontual, aquele aspecto mais profundo. Nós vamos ver no próximo livro que ele vai falar de mediunidade. Vai ser um livro que nós vamos ter que fazer ele em 3 partes, porque é um livro bastante, além de complexo, muito material para ser discutido, nós vamos ter que dividi-lo em 3 partes. Senão, nosso programa ficaria muito longo e talvez até cansativo para vocês. Por isso que nós resumimos em 15, 20 minutos cada um de nossos encontros. Tá certo? Então, ficamos assim. Que a bênção do Mestre recaia sobre todos nós e até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, agora estudando as obras de André Luiz. Até a próxima, pessoal.